Hoje eu não pretendo falar a respeito de política. Vou fazer um vídeo com um tema diferente. Eu quero falar a respeito de história. E um tema que eu gosto muito, além de política, de música, eu quero falar a respeito de guerra. Há cerca de 40 e poucos anos atrás, 45 anos atrás, estava terminando um dos conflitos que marcou o século XX, que foi a guerra que envolveu, de um lado, Estados Unidos e do outro lado, o Vietnã. Ficou-se conhecida como sendo a Guerra do Vietnã. Essa guerra, ela durou ali por volta de 10, 11 anos. Começou em 1964 e foi até ali 1975. O Vietnã é um país pequeno, fica situado lá do outro lado do mundo, lá no Sudeste Asiático. E os Estados Unidos foi para lá para fazer uma guerra contra esse pequeno país. Os motivos podem ser então abordados em um outro vídeo, porque nesse daqui especificamente eu quero mostrar um aspecto relacionado com aquela guerra. Os soldados americanos, quando eles chegaram lá no Vietnã, eles se depararam com uma situação assim completamente desconhecida. Isso porque o Vietnã é um país assim muito quente, um país de clima tropical. Lembra-se um pouco o que é aqui o nosso país. Só que lá as temperaturas eram muito extremas para soldados que não estavam acostumados com aquele tipo de clima. Você imagine o que é um soldado. Ele tem que carregar um equipamento militar pesado, aquela roupa militar dele, em um terreno completamente quente, extremamente desconfortável, muito calorento, e ele tem que fazer aquela marcha porque o soldado, ele em uma guerra, em um conflito, ele precisa andar 10, 15, 20 quilômetros ou até mais, a depender do deslocamento que seja necessário fazer. Aquela sensação de sufocamento, porque o calor, ele te dá esse sufocamento. Pense bem, cara, um país tropical, em uma selva, você tem uma vegetação densa, extremamente fechada, isso ainda cria mais dificuldade. Eles tinham que enfrentar insetos, mosquitos, cobras ultra venenosas. Então, os soldados americanos estavam naquela ocasião em uma situação assim muito, mas muito complicada para enfrentar os vietnamitas lá dentro da casa deles. E como se tratava da casa deles, eles, os vietnamitas, eles tinham a vantagem do conhecimento. Eles sabiam qual era o caso daquele terreno, sabiam se deslocar ali, sabiam evitar determinadas situações e sabiam tirar muito proveito e muita vantagem disso, ao passo que os americanos não. Agora, mais do que tudo isso, ainda havia o seguinte, que vai ser a ideia central aqui desse vídeo de hoje. O exército vietnamita, eles, ao longo do conflito, eles foram criando determinadas situações, determinadas armadilhas para os militares americanos, que eram coisas assim extremamente cruéis e dolorosas. Nós vamos conversar aqui a respeito de 3 armadilhas que que o exército vietnamita empregou ao longo daquele conflito contra os soldados americanos. A primeira armadilha que eles usavam com frequência e que infelizmente ela era dolorosamente eficaz é essa cuja imagem você está vendo aqui. O que é que eles faziam? Em um determinado
trecho ou em vários trechos, eles cavavam um determinado buraco. Imagine algo como 40, 50 centímetros de profundidade. E dentro desse buraco, eles empregavam estacas de madeira ultra pontiagudas, daquelas com a ponta bem fina mesmo. E deixava lá elas fixadas no fundo desse buraco com as pontas assim, voltadas para cima. Daí eles faziam uma cobertura bem frágil ali, um galho, algumas folhas, alguma coisinha assim bem frágil, que não iria resistir ao peso de um adulto. E a armadilha estava ali bem escondida no meio daquela vegetação densa e tudo mais. E lá vinha aquele soldado marchando, trilhando e tal. E em um determinado momento, o que é que acontecia com esse soldado? Ele pisava naquele buraco, óbvio, ele não estava vendo. E por que as pontas eram de madeira e não de metal? Porque elas já assim não iriam ser detectadas por aqueles aparelhos detectores de metal. E quando eles pisavam, o pé ia lá no fundo. E aquelas pontas de madeira estavam lá, tudo assim para cima, esperando. Você imagine, cara, o grau de ferimento, o grau de mutilação que esse tipo de armadilha causava em um soldado. Só que a coisa ela era feita, planejada para que aquele soldado ele não viesse a morrer, mas ele iria ficar gravemente ferido com esse tipo de situação. E daí, ele estando gravemente ferido, a tropa, os outros soldados que estavam ali iam ser obrigados a dar um socorro para aquele homem. Afinal de contas, você não teria como deixar um ser humano com um monte de madeiras atravessando o pé do cara, porque a dor era muito, mas muito intensa, era um sofrimento muito grande. Isso provocava atraso no avanço, caso eles estivessem tentando chegar em algum lugar, ou um atraso no recuo, caso eles estivessem tentando fazer um recuo para fugir dos inimigos. Eles iam ter que levar aquele soldado gravemente ferido para algum local para que ele pudesse ser resgatado. Essa daí foi uma das primeiras armadilhas que o exército vietnamita usou contra os americanos. A segunda armadilha era mais ou menos o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, essa madeira aqui, esse galho de árvore, para mostrar qual era o caso. Eles faziam o seguinte: um galho de árvore, lógico, não assim fininho desse jeito, eles conseguiam dobrar esse galho para trás, prendia esse galho em uma árvore e montava um sistema com uma corda no meio do caminho que quando o soldado tropeçava ia ser acionado. Só que nesse galho de árvore aqui que ficava vergado assim para trás, eles colocavam várias pontas de madeiras bem presas assim, nesse estilo, bem presas, bem fixas, de modo que quando o soldado tropeçava, aquela madeira que estava curvada para trás, ela voltava para a posição dela original, aquele galho de árvore, e acertava essa região aqui do soldado, peito, barriga, empalava aquele soldado. As chances eram que ele iria ou morrer, ou novamente, igual à primeira armadilha, ele iria ficar gravemente ferido. E claro, ele ia precisar ser socorrido. E o mesmo raciocínio, se aquela tropa estivesse avançando, agora ia ter que parar para prestar um socorro para aquele soldado ferido. Se eles estivessem recuando para fugir do inimigo, o recuo ia sofrer um grande atraso, porque agora você ia ter que dar um socorro, porque não era possível você deixar o seu companheiro, o seu colega soldado ali naquela situação, com aquele monte de galhos cravejados na barriga ou aqui na região do peito, enfim, ao sabor lá
Você não ia largar o seu colega lá para ele ser vitimado pelo inimigo. Outra armadilha dolorosamente eficaz empregada pelo exército vietnamita contra as tropas americanas. A terceira armadilha que eles empregavam é esta, cuja imagem você está vendo aqui. Ela basicamente era igual às duas anteriores, com a seguinte diferença: é que eles faziam uma espécie assim, de uma bola de barro, moldavam, pegavam um monte de barro, moldava em formato de uma bola. Eles empregavam nessa bola uma série de pontas de metal, de madeiras bem finas, bem afiadas. E daí ele amarrava uma corda nessa bola e a ponta da corda ficava presa em um galho de uma árvore, e eles levavam isso lá para a frente, lá para o outro lado. E montava um sistema aqui no meio do caminho, uma corda esticada. E esse galho ficava, essa bola ficava presa lá na frente. Quando o soldado vinha marchando e aquela linha estava ali camuflada, ele não ia ver, óbvio, ele tropeçava, ele acionava um mecanismo e agora essa bola vinha lá do alto, como se fosse um pêndulo, geralmente na direção do rosto, para pegar aqui, ó, rosto, essa região aqui, em alta velocidade, com aquele peso, para causar um grande estrago, uma grande mutilação naquele soldado que era atingido por essa armadilha. Agora você imagine o seguinte, cara, aquele soldado cansado, marchando embaixo daquele calor absurdo, vários dias de combate, sem reflexos, e de repente ele não vê, claro que a armadilha estava bem tampada, bem camuflada, e ele recebe essa coisa aqui na altura do rosto, do peito, a quantidade de ferimentos, de mutilações graves que ele iria sofrer. O exército vietnamita, de fato, ele, ao longo daqueles 10 anos de guerra contra o exército americano, eles causaram muitas mutilações, graves ferimentos nos soldados. Eu aqui mostrei apenas 3 técnicas que eles empregavam, mas eles empregavam muitas e muitas outras. Empregavam até inclusive serpentes, para que essas serpentes pudessem cair em cima dos soldados, serpentes ultravenenosas, que era fatal a picada. Empregavam granadas e empregavam outros métodos para causar grandes danos nos soldados americanos. Apesar de tudo isso, e apesar de ter sido uma guerra longa, o exército americano conseguiu vencer aquela guerra contra o exército vietnamita. E o que acontece então? Acontece que, como eles não tinham naquela época lá, anos 60, anos 70, conhecimento de tudo isso, do território, do clima, uma série de outras situações, o número de baixas, o número de soldados feridos foi realmente muito grande. Só que serviu como aprendizado, porque com base nisso que aconteceu, a força militar norte-americana, ela viria a desenvolver treinamento, métodos, equipamentos para que no futuro os soldados eles não viessem a sofrer tanto em questões assim, principalmente quando eles estivessem em um ambiente, em um território desconhecido e completamente hostil. Após o fim da Guerra do Vietnã, cerca de quase 30 anos depois, aconteceu aquela guerra contra o terror. E dessa vez o ambiente era o deserto, porque foi lá também ali no Oriente Médio, vizinho ali do Vietnã, contra o Iraque, no deserto. Só que dessa vez eles estavam bem equipados, bem treinados e puderam vencer a guerra contra o terror, contra o Iraque,
em um período relativamente curto e com pouquíssimas baixas de soldados norte-americanos. De fato, aquela guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, apesar do número alto, elevado de perdas, possibilitou que as tropas, o exército americano pudesse então pegar um grande aprendizado e se transformou em um exército, em uma potência ainda maior e melhor. Esse daqui então é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você goste, eu espero que você tenha apreciado e compreendido. Hoje é terça-feira, estamos bem no começo da semana, então eu quero aproveitar para te desejar então excelente semana, excelente tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro.